Convidamos todos para nos colocarmos em pé e abrirmos as nossas Bíblias. No livro de Levítico, capítulo de número 10. Levítico, capítulo 10, versículo 1. Levítico, capítulo 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante do todo o povo. Porém, Arão calou-se. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Quantos necessitam de oração? Oremos uns pelos outros. Também peço oração por mim e por toda a minha casa. Pai querido, eterno Deus, neste momento, Jesus, glorificamos a Ti, agradecendo, Senhor, os benefícios recebidos da Tua parte. Tu és Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus eterno, aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Deus, queremos Te pedir por cada família dos Teus servos que estão aqui nesta noite, por aqueles que estão sendo alcançados também, Senhor amado, pelas redes sociais. Abençoa cada família, cada homem, cada mulher, cada criança. Toma, Senhor amado, esta nação em Tuas mãos. Queremos também Te pedir por Israel. Olha, Pai querido, para aquela nação, Senhor, ajuda, estenda as Tuas mãos, dai da Tua graça, esse momento tão difícil, Senhor, que está ali naquela nação. Mas Deus, Tu és aquele que está com as Tuas mãos estendidas. Fala conosco nesta noite, mais uma vez, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, nós temos lido aqui uma leitura que nós começamos a falar aos irmãos e gostaríamos de continuar trazendo este assunto para a igreja, que fala a respeito, reconhecendo o privilégio de Deus em nossas vidas, reconhecendo o privilégio de Deus em nossas vidas. Nós falamos para os irmãos a respeito dos dois filhos de Arão, os dois mais velhos, Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho perante o Senhor, e por causa disso Deus os matou, porque eles trouxeram um fogo estranho. E eu disse aos irmãos que muitas vezes nós não reconhecemos, nós não valorizamos o lugar de honra que Deus tem nos colocado, e muitas vezes desobedecemos as ordenanças do nosso Deus. Nadab e Abiú, que eram sacerdotes,
eles não deram valor ao que eles tinham recebido da parte de Deus, um privilégio que poucos tinham. E eu mostrei aos irmãos que os da tribo de Levi, eles tinham um privilégio de servir ao Senhor, o qual o próprio Deus, diante de todas as demais tribos, lá no livro de Números, ele disse que os levitas eram seus, e ele disse: os levitas serão meus. Dos levitas, ele escolhe a casa de Arão, e da casa de Arão ele levanta o sacerdócio. Então os levitas, eles tinham funções para servirem em todo o trabalho, desde a portaria, do louvor, da parte de organização, de produção, de zelar, de limpeza, de tudo que fosse, estava com os levitas. Mas a casa de Arão, o sumo sacerdote, os seus filhos que eram sacerdotes, e nós observamos que Nadab, como o primogênito, ele estava na linha de sucessão para ser o futuro sumo sacerdote. Mas nós observamos que os dois brincaram com Deus, e por isso eles perderam o privilégio que eles tinham, que outros não tinham, de entrar no lugar santo, de oferecer sacrifício, de poder ver a manifestação da glória de Deus. Então nós encontramos, irmãos, que eles não valorizaram o que Deus tinha dado a eles. E nós queremos continuar hoje falando a respeito deste assunto, que não podemos tratar o privilégio de Deus em nossas vidas de uma forma leviana, como Nadab e Abiú. Por que, irmãos, nós falamos assim? Porque nós estamos vivendo uma época, irmãos, que é muito bom ter o nome de crente, ter o nome de santo, de profeta, de cantor, de pregador, de pastor, de evangelista, de presbítero, de diácono, dirigente da congregação, dirigente do círculo de oração, dirigente de conjunto, maestro. Tudo isso, irmãos, é muito bom. É um privilégio de Deus em nossas vidas. Ser crente é um privilégio de Deus. Hoje, diante da sociedade, é até um status ser crente. Mas nós observamos, irmãos, que tudo isso é bom. Mas precisamos entender que o privilégio de Deus em nossas vidas é muito maior do que isso. Por quê? Porque todas essas funções, tudo isso que eu apresentei, irmãos, não é uma garantia de ir ao céu. Não é uma garantia de vida eterna. Não é a minha credencial como pastor, como vice-presidente, como membro da diretoria da Almadene, como participando, como membro do Conselho Regional do Nordeste da CGADB. Tudo isso é bom, mas não é a garantia para eu chegar no céu. Os irmãos estarem aqui no púlpito, serem ministros, presbíteros, assumirem compromissos, responsabilidade, é bom, mas
a credencial e os nossos cargos e as nossas funções não nos levará ao céu. Os nossos auxiliares, diáconos, a mesma coisa. Não, mas eu canto na mocidade, eu canto nas irmãs, eu sou um dos cantores oficiais da igreja. Glória a Deus por isso. Mas não é credencial para ir ao céu. Porque nós sabemos, irmãos, que o privilégio que Deus tem nos dado de sermos cidadãos do céu. O privilégio que Deus tem nos dado, irmãos, de sermos cidadãos dos céus. As pessoas se orgulham porque tem uma cidadania americana, porque tem uma cidadania russa, porque tem uma cidadania japonesa, porque tem cidadania brasileira. Mas a melhor coisa, irmãos, não é uma cidadania judaica, que pessoas muitas vezes lutam para poder provar a sua origem, para ele poder ser um cidadão judeu. O maior privilégio, irmãos, aleluia, não são os cartórios desta terra, não são as certidões terrenas que nos diz o que nós somos, aleluia, ou a universidade que nos dá um diploma, um certificado de colação de grau, de mestrado, de doutorado, de PhD. Tudo isso é bom, irmãos. Quem puder chegar ao cargo de juiz, chegar a um cargo de médico, de deputado, de governador, de presidente da república. Mas tudo isso, irmãos, é somente privilégio. Porque a maior alegria, o que nós mais podemos desfrutar, é sermos cidadãos dos céus. E muitas vezes nós desprezamos, irmãos, e tratamos o que nós temos recebidos da parte de Deus de uma maneira, irmãos, tão leviana. Desprezamos o que temos recebido da parte do Senhor. Foi isso que aconteceu com Nadab, com Abiú, que os seus nomes, irmãos, o significado do nome de cada um deles já era algo tremendo e glorioso, porque Nadab significa Deus se mostra bondoso. Abiú, meu pai é Deus. O nome deles já era um privilégio, porque estava o nome de Deus neles. Receberam a função de sacerdote, vestiram as vestes sacerdotais. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eles não valorizaram aquilo que eles estavam fazendo. Eu quero dizer para você, aleluia, o que você está realizando na casa de Deus. Valorize a oportunidade que Deus tem lhe dado de estar na casa do Senhor, de estar servindo ao Senhor, de estar adorando ao Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Quando nós entramos naquele período de pandemia, aí era todo mundo dizendo: eu estou com saudade da igreja, que vontade de estar na igreja, como eu sinto falta da igreja. Era todo mundo atrás de uma palavra, era todo mundo atrás de alguma coisa que viesse lhe alimentar. E hoje simplesmente nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor, e vai passando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ceia em ceia, e depois é de duas em duas ceias,
ceia, de 3 em 3 ceias, e ele vai se esquecendo, irmão. Olha o que a oportunidade que ele tem de estar na casa do Senhor. É um privilégio que muitos não têm, porque estão presos numa cama, doentes, enfermos. Outros aceitam Jesus e estão lá no presídio, preso, cumprindo pena. Bendito seja o nome do Senhor, com desejo de estar na casa do Senhor. E hoje nós podemos estar na casa do Senhor. Então é um privilégio. É por isso que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Vamos à casa do... Olhe para quem está ao seu lado e diga: se alegre quando você vier para a casa do Senhor. Quando é, irmãos, que eu começo a desprezar esse privilégio? Quando ir à casa de um amigo, de um familiar, de resolver alguma coisa, é mais importante do que eu estar na igreja. Eu estou quebrando um princípio, um privilégio. E aí, irmãos, a gente vai faltando e vai arrumando desculpa. Porque quando encontramos com o pastor, ou com o dirigente da congregação, ou o dirigente do conjunto, diz: nem deu para eu ir ontem, porque eu tinha um negócio para resolver e não podia passar para outro dia. E eu vou vendo, irmão, que a gente vai desprezando aquilo que Deus tem nos dado. Mas para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aleluia, os irmãos que estão aqui, você que está na rede social, em casa, aleluia, também, ou no seu carro, aonde você estiver, eu quero dizer para você: aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando, porque vai chegar dia que você vai ter desejo, que você vai ter vontade. Eu fico olhando, irmão, nesses 23 anos que Deus tem permitido eu estar aqui, quantos que durante o período que eu iniciei e alguns anos para frente não perdiam um culto, estavam sempre na igreja, eram os primeiros que participavam do coral, participavam da evangelização, vinha para os trabalhos, vinha para a oração. Mas foram se passando os anos, as enfermidades foram chegando, aleluia, o cansaço foi tomando de conta, as forças físicas foram desaparecendo, e hoje estão retidos em casa por causa de uma enfermidade, não pode mais estar na casa do Senhor. Mas eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, que ainda tem saúde, que Deus ainda tem condição, tem lhe dado condição, mesmo que muitas vezes você vem se arrastando, mas você chega aqui. Eu quero dizer que é um privilégio dado por Deus. Todos os privilégios de Deus são importantes para as nossas vidas. O batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Hoje, irmão, tem crente que nem busca mais o batismo com o Espírito Santo. Ele nem se lembra que precisa ser batizado com o Espírito Santo. E ele espera de festa em festa, como acontecia lá no tanque de Betesda, que de tempo em tempo um anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que descesse era batizado, era curado. E muitos crentes ficam esperando de festa em festa. Mas eu quero dizer que é um privilégio ser batizado com o Espírito Santo, de poder falar em mistério com Deus. Aleluia. E às vezes nós passamos, aqueles que são batizados, irmão, eles passam meses e anos esperando também o movimento das águas para ele poder falar em línguas. Aí muitas vezes quando chega um profeta de fora, aí ele balança as águas assim, aí o crente logo dispara em língua estranha. Tem outros que quando vão cantar, falam mais língua do que todo mundo, dá mais glória do que todo mundo. Tem uns que vão pregar, ele quer que todo mundo dê glória. E tu? E você?
quando os outros estão cantando, estão pregando, estão profetizando, estão adorando a Deus, e você não fala em língua, não levanta nem a mão para dar um glória, a boca fechada. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que cada um no seu templo diz glória, porque adorar ao Senhor é um privilégio da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Irmãos, todos os privilégios de Deus são importantes, mas aqueles dois homens desprezaram o que tinham recebido do Senhor. E é importante saber que nós somos verdadeiros adoradores. E como adorador, irmãos, eu não posso trazer fogo estranho. Não. Porque a gente vai vendo, irmão, movimentos que vão surgindo. Movimentos que vão surgindo. Nesses movimentos neopentecostais. E às vezes a gente quer absorver esses movimentos. Aí eu quero cantar como eles, eu quero profetizar como eles, eu quero falar em línguas como eles, eu quero voar como eles. Que faz um aviãozinho, sai. São movimentos, irmãos, que são estranhos. Tem até aqueles que chegam a dizer: quando Deus manda dizer, eu digo mesmo, rebenta ou de rebentar. Não é assim não. Tem que ter calma. Deixa o vento de Deus soprar. Deixa o vento de Deus soprar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós observamos, irmãos, que eles tinham a responsabilidade de entrar no santuário. Era função deles. Existia, irmão, ali no tabernáculo 2 altares. 2 altares. Na entrada do santuário, na entrada do tabernáculo, lá na porta da entrada da tenda, aonde estava ali a cortina separando o muro, para os irmãos melhor entender. Lá na entrada estava o altar de cobre. Foi ordem de Deus para fazer um altar de cobre, conhecido como altar de sacrifício. No lugar santo, que seria como o local desta mesa, tinha outro altar, o altar de ouro, que era o altar de incenso. Lá no altar de cobre, irmãos, começavam os sacerdotes a sua missão, a sua tarefa, o trabalho, a responsabilidade que eles tinham. Qual era, irmãos? De oferecer sacrifício. E quando a gente olha, irmão, vai lendo a palavra de Deus, você vai encontrar que Deus diz para Moisés que deveria todos os dias, de manhã e de tarde, no altar de sacrifício ser oferecido um cordeiro. Então todos os dias, pelo menos 2 cordeiros eram imolados, um de manhã e outro à tarde. Quem é que tinha esta responsabilidade? Os sacerdotes. Eram eles que tinham que chegar à porta da tenda e oferecer o sacrifício com aquele cordeiro para perdão do pecado
do povo. Oh, irmão, que privilégio, bendito seja o nome do Senhor. Mas pastor, era somente 2 cordeiros, mas multiplica esses 2 cordeiros por 40 anos, vai dar mais de 28 mil cordeiros, que era para ser imolado pelos sacerdotes. Quanto dos levitas olhava e dizia assim: ah, se eu pudesse. Mas eles ficavam de longe porque eles não eram da casa de Arão. Quanto das tribos de Rubens, de Judá, aleluia, olhavam e diziam: ah, se eu pudesse. Eles traziam muitas vezes a sua oferta até a porta, mas eles tinham que entregar para o sacerdote. Só quem podia oferecer o sacrifício era o sacerdote. Naquele altar, irmão, o rei não podia. Naquele altar, ninguém de outra tribo podia. Aleluia, naquele altar, aleluia, quem não fosse da casa de Arão não podia. Mas os sacerdotes, eles podiam oferecer sacrifícios ali para perdão do pecado do povo. Oh, irmão, que privilégio! Era eles que abriam o caminho, a porta da tenda. Bendito seja o nome do Senhor. E deixa eu dizer para você que foi naquele altar. Você vai encontrar no capítulo 9, aleluia, versículos anteriores, aleluia, a leitura que nós realizamos, os 2 últimos versículos do capítulo 9, você vai encontrar que quando, aleluia, Arão preparou toda a parte de sacrifício para se iniciar aquele trabalho, diz que saiu fogo, aleluia, diante do Senhor, consumiu o holocausto, aleluia. Foi ali, irmão, o Senhor que alegrou o coração do povo, deixando a chama acesa naquele altar. E depois nós vamos encontrar a palavra de Deus no livro de Números, dizendo: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Era dali que os sacerdotes tiravam o fogo para todos os serviços da casa de Deus. Todo dia de manhã o sacerdote tinha que chegar ali, pegar aquelas brasas que estavam ali e fazer novamente aquele fogo, aleluia, voltar a ficar grande, aleluia, aleluia, para ser o sacrifício oferecido e aceito por Deus. Mas o altar de ouro, que ficava dentro do lugar santo, conhecido como altar de incenso, aleluia. Sabe o que é que Deus disse lá no livro de Êxodo, no capítulo 30? Deus diz para Moisés: diga a eles que nesse altar não pode ser colocado um incenso estranho. E Deus diz para Moisés: está aqui, Moisés, a receita para se preparar este incenso. Não pode ser diferente, Moisés. É um perfume segundo a arte do perfumista. Ele tem que ser temperado, puro e santo. Deus, através de Moisés, estava dizendo para Arão e para os seus filhos: aleluia, quando vocês terminarem o sacrifício lá, aleluia, no altar, vocês entrem, aleluia, e tragam, aleluia, o incenso. Agora não pode ser qualquer tipo de incenso. E Deus dizia assim: olha, esse incenso tem que ser exclusivo, é só para mim. Vocês não podem usar essa receita para fazer para o uso de vocês. Não.
Esse incenso, ele é exclusivo, a sua composição não fareis para vós mesmo, porque essa composição é santa para o Senhor. Êxodo 30 e 37. Deus estava dizendo, é exclusiva, mas vai passar na sua mão, viu? Viu, sacerdote? Vai passar na sua mão. Irmãos, aleluia, o altar de cobre, diariamente era oferecido sacrifício. O altar de incenso diariamente, bendito seja o nome do Senhor, ele era oferecido o incenso, bendito é o nome do Senhor. E tinha uma coisa, irmão, não podia nem ser fogo estranho, e nem podia ser incenso estranho. Nem podia ser qualquer fogo e nem pode ser o incenso estranho. É como aquela pessoa que muitas vezes ele começa a falar uma língua diferente, ele começa a dar um glória diferente, e a gente olha assim e diz, isso aí é um fogo estranho, está meio diferente. Está meio estranho esse negócio aí. E aqui, irmãos, diz Deus, o altar de cobre, o altar de sacrifício e o altar de ouro, o altar de incenso, não pode ter fogo estranho, não pode ter perfume diferente. Aleluia, irmão, quando eles chegavam no altar de incenso, em que eles ofereciam o sacrifício ali, irmão, do incenso, diz que aquele incenso subia como um cheiro suave às narinas de Deus, e era nesse momento que Deus descia no lugar santo, sobre a arca, aleluia, no meio dos querubins, e ali, irmãos, o sumo sacerdote, aleluia, ele tinha a oportunidade, aleluia, de sentir e de ver a glória de Deus. Irmãos, para ser sacerdote, ele não podia ser cego, ele não podia ser aleijado, ele não podia ter problema nas mãos, ele não podia ser surdo, ele não podia ter defeito nenhum. E por quê, irmão? Porque para o exercício do privilégio que Deus tinha lhe dado, ele precisava ter os seus 5 sentidos em ordem. Os 5 sentidos do sacerdote precisavam estar em ordem. Começando, irmãos, pela sua audição, passando pela sua visão, pelo seu paladar, pelo tato, pelo olfato. Esses 5 sentidos, irmão, tinham que estar apurados. Porque o tato era quem permitia ele pegar todas as coisas. Ele sentia o cordeiro na sua mão, ele sentia o incenso na sua mão, ele preparava a mesa com os pães da propiciação, ele pegava tudo, irmãos, ele aspergia as pontas do altar com o seu dedo polegar. Oh, glória seja no nome do Senhor. Então, esse tato precisava estar em ordem, esse sentido. O sentido da visão, porque ele precisava ver. E ele tinha um privilégio, irmão, que ninguém tinha. Por quê? Porque todos que estavam do lado de fora só viam o tabernáculo com aquela tenda coberta de pele de texugo, uma cor meio acinzentada, quem sabe queimada pelo sol do deserto. E quem olhava, irmão, não via nada a não ser de uma grande coberta de uma cor acinzentada de pele de texugo. Mas os sacerdotes, eles entravam, irmãos, o chão era batido,
era a areia do deserto. Mas eles não tinham tempo de olhar para a terra, irmãos. Sabe por quê? Porque as cortinas estavam ali todas bordadas por dentro, aleluia, aleluia, com ouro, com querubins, estava ali, irmãos, aquelas peças de ouro. Então, irmãos, eles ficavam ali encantados com as coisas lindas que tinha ele para ver. Eu quero dizer para você que Deus tem lhe dado um privilégio de ver o que ninguém pode ver. Quantas pessoas entram aqui dentro e saem dizendo: aquela igreja é barulhenta, o povo grita demais, o pastor fala muito alto, é um povo que fala coisa que a gente não entende, e eles dizem: estão sentindo Deus, estão vendo Deus. Eu não vejo nada. Bendito seja o nome do Senhor, porque é um privilégio de poucos. Bendito seja o nome do Senhor, que a glória de Deus se manifesta e nós não estamos presos com as coisas da terra. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. A visão é que permite ver, irmãos. É você que tem esse privilégio. Alguém olha e diz: não tem jeito. Você diz: tem. Alguém olha e diz: está perdido. Você olha e diz: está nada. Porque você está vendo o impossível. Você tem uma visão que o seu amigo, que o seu chefe lá no seu trabalho não tem. Você pode ver, aleluia, o invisível, o impossível, aleluia. Você vê muito mais além, aleluia. Sabe por quê? Porque você tem um privilégio, a sua visão. O sacerdote precisava ter, irmãos, o paladar. Porque eles que comiam dos pães da propiciação, o paladar tinha que estar apurado. E Jesus disse assim para nós: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Oh, aleluia, é privilégio, irmãos, é privilégio. Oh, aleluia, o povo caminhou pelo deserto e todo dia caía maná do céu. Aleluia, Jesus, irmão, é o nosso maná. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se o seu paladar estiver apurado, irmão, você se alimenta, você, aleluia, come deste pão. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Oh, aleluia. A sua audição tinha que ser primeira. Ele tinha que ouvir. Não tem aquelas pessoas que você não pode nem cochichar com uma pessoa que está do seu lado, porque ele já ouve, ele tem a audição boa mesmo. Eu conheço um pastor que a gente está sentado aqui do lado, fala alguma coisa, ele está 2, 3 pessoas, mas ele ouve. Aí ele olha para o pastor e diz: é desse jeito, pastor, é desse jeito mesmo. Audição boa. E o sacerdote precisava. Sabe por quê, irmão? Porque quando ele entrava, e o sumo sacerdote entrava, na cintura dele estavam umas campainhas. E aquelas campainhas, quando o sumo sacerdote ia andando para entrar no lugar santo, o sacerdote que estava no lugar santo, ele tinha que ouvir o toque da campainha, para poder eles ir lá fora e dizer: o sumo sacerdote está vivo, Deus recebeu o sacrifício. Aí eu fico pensando, irmão, se ele fosse moco, aleluia, o sacerdote ia cansado, o sumo sacerdote ia cansado de andar lá dentro, e ele não ia ouvir as campainhas tocar. E tem muito crente desta maneira, irmão. A
as campainhas começam a tocar, e ele diz: eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, eu não estou percebendo nada, o que é que está acontecendo? Eu não entendi, porque só entende as campainhas tocarem, irmão, aquele que tem audição, aquele que pode ouvir as campainhas tocar, e isto é privilégio. Eu fico pensando, meu professor, a carreira que o sacerdote dava, quando o sumo sacerdote entrava. Sabe por quê, irmão? Porque se a campainha não tocasse, uma corda estava amarrada à cintura do sumo sacerdote, ninguém podia entrar. Se entrasse, morria também. Aleluia. E se ele não ouvisse, ele pegava a cordazinha, ia puxando, porque ele sabia que o pai estava morto, ele sabia que o sumo sacerdote tinha morrido, ele sabia que Deus não tinha recebido o sacrifício do povo, e que o povo estava em pecado. Aí eu fico pensando, irmão, na alegria quando o sacerdote, ele está no altar de incenso. Aí ele começa a oferecer o sacrifício naquele altar de ouro, e aquele perfume, ele vai subindo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E o sumo sacerdote entra, e daqui a pouco o sumo sacerdote ajeita uma coisa, adora a Deus, está sentindo a glória de Deus. Aí ele ouve as campainhas. Aí vai tocando e ele vai ouvindo. Está vivo. O sumo sacerdote está vivo. Deus está falando com ele. Deus recebeu o sacrifício. Pode dizer ao povo. Aí ele sai correndo para dizer: o sumo sacerdote está vivo, as campainhas estão tocando. Eu ouvi as campainhas tocando. A campainha está tocando, 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 a campainha está tocando. Você está ouvindo? É privilégio. O último sentido, o olfato. O olfato. Tem gente que sente o cheiro de carniça de longe. Tem outros que a carniça está debaixo do nariz dele e ele... Mas quem tem o olfato apurado? Henrique, a gente lá na cidade de Santa Luzia, morando ali do lado daquele canal, céu aberto, em que as festas da cidade, tudo, o esgoto era jogado dentro do canal, passava assim do lado da casa pastoral. E as pessoas chegavam e diziam: pastor, como é que você aguenta morar aqui? Não sentia mais o cheiro, está acostumado, né, neguinho? A gente às vezes ficava lá na calçada com as crianças, eles, depois do culto, os jovens que iam para lá e eles ficavam por ali, passavam as pessoas, e quando muitas vezes ia passando, via a gente, fazia: como é que esse povo aguenta? O sacerdote precisa ter o seu olfato apurado. Sabe por quê, irmão? Porque se o incenso fosse diferente, aleluia, quando ele oferecia, ele sentia aquele cheiro, irmão, aquele ambiente era tomado por conta daquele perfume, irmão, que era feito pelo perfumador. Bendito seja o nome do Senhor. Não tinha na casa de ninguém, na casa do sumo sacerdote não tinha, na casa do rei Davi não tinha, na casa do rei Salomão não tinha, aleluia, mas lá no lugar santo tinha.
tinha, aquele perfume que tomava conta, aleluia, daquele ambiente. Sabe o que era? Quando o sacerdote entrava no lugar santo, ele dizia: aqui é a casa de Deus. Eu estou sentindo o cheiro, aleluia, do incenso que está aqui perfumando este ambiente. Aleluia, 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 aleluia. Vai sentindo nesta noite o perfume de Jeová. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Irmão, o sacerdote, ele sentia o cheiro ali, mas na casa dele ele não podia usar. Ele não podia passar no corpo dele para poder dizer: olha, eu tenho um cheiro, viu? Igual lá do santuário. Mas naquele dia, aqueles dois homens trouxeram fogo estranho. Oh, aleluia, incenso estranho. Aleluia, quando o fogo acendeu, Deus disse: não, esse fogo não é o meu, este perfume não é o meu. E eles morreram ali mesmo. E tem uma coisa, irmão, Deus olha para Arão e usa Moisés e diz: tem uma coisa, viu? Você não pode lamentar porque você é o sumo sacerdote. Você não pode ficar pranteando porque você é o sumo sacerdote. Aí os seus filhos, deixe que os outros lamentem e chorem, mas você não. E diz a palavra: e Arão calou-se. Privilégio. Guarda o privilégio que você tem. Não traga fogo estranho para a tua vida. Não traga perfume diferente para a sua vida. Mas continue sendo um crente, uma crente que adora o nome do Senhor e que glorifica aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Quantos podem levantar a sua mão para o céu e adorar o nome do Senhor? Mocidade, louva o nome do Senhor.